Deus está pronto para te atender, para te ouvir e receber a sua adoração nesta noite. Aleluias. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37. É uma mensagem muito conhecida, eu já preguei essa mensagem, mas Deus colocou no meu coração, prega ela de novo. Senhor, mas já preguei, prega ela de novo. É diferente porque a minha palavra se renova a cada dia, se renova a cada amanhecer, se renova em cada vida. Ela opera diferente na vida de um, ela atende a necessidade de outro, mas ela vai atender a necessidade, ela vai fazer aquilo que me apraz e aquilo que eu a enviei para fazer. Aleluias. Todos acharam? Todos acharam? Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Aleluias. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Aleluias. É um livro bastante conhecido de todos nós já ouvimos aí diversas pregações, muitos pregadores ministrando sobre este tema, sobre este livro. Talvez seja um livro aí, assim como os evangelhos, os 4 evangelhos mais conhecidos da vida cristã, que as pessoas muitas vezes sem ter o que fazer, ou muitas vezes por vontade de Deus, acabam lendo esse capítulo do livro de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta, um sacerdote de Deus, que foi transportado, foi deportado para a Babilônia, 600 anos antes de Cristo, para o Império Babilônico. Ele foi deportado por Nabucodonosor. Ele era um sacerdote que ministrava dentro do templo, e ele é deportado para pregar, é chamado por Deus para ministrar profecias, para profetizar sobre o povo que estava cativo, sobre o povo que estava ali espalhado. Ele chega num momento muito difícil, Deus chama ele numa situação muito difícil, num período em que o povo de Israel estava completamente desviado da vontade de Deus, não invocava mais o nome do Senhor, a sua atenção não era mais voltada para Deus, adoravam outros ídolos. Então Deus levanta Ezequiel para trazer uma mensagem, visto que era invadido ali aquele tempo por profetas, falsos profetas, que pregavam uma palavra de vitória, sendo que Deus tinha outro propósito, porque o povo estava em desobediência, e a desobediência atrai o desagrado de Deus. Deus não era a proposta, mas o povo que ali pregava, os profetas que ali pregavam, traziam a mensagem que tudo ia ficar bem, tudo ia melhorar, e na verdade não era o que ia acontecer. Então Deus levanta Ezequiel, leva lá para o povo que está exilado, para trazer a mensagem, para que ele se conserte, para que o povo se volte para Deus, porque Jerusalém vai ser destruída. Não é o que eles estão falando, a coisa está ruim, mas vai ficar pior. E muitas vezes eu trago aqui, na nossa vida, tem gente que está trazendo uma mensagem para você, para mim, que a nossa situação vai melhorar, mas depende do nosso conserto, da nossa vida para com Deus, para que as coisas mudem. Do jeito que está, Deus não opera, do jeito que está, Deus não trabalha, e as pessoas estão mentindo, porque precisa, assim como a irmã Mércia disse, Deus precisa tirar alguma coisa de nós, para que nós tenhamos a nossa vida transformada, o nosso caráter mudado, para que Deus trabalhe, para que Deus opere.
fere, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e todo pecado tem consequências severas para as nossas vidas. Não fique se achando porque Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, que eu posso pecar, pecar e pecar. A Bíblia diz que o homem que cair 70 vezes, vai se levantar, o justo vai se levantar. Mas isso não se compete, não se compromete a ser um pecado que você já cometeu ontem, comete hoje e cometerá amanhã. Isso não pode, a vida da gente tem que ser transformada. Não estamos livres de estarmos sujeitos a pecar a qualquer momento, mas desde que tenha um coração arrependido, um coração transformado, Deus ele entra, ele trabalha, e dentro daquele coração arrependido, com aquela lágrima de arrependimento sincero, Deus então ele entra com o seu trabalhar e muda a situação. Dentro desse contexto, Ezequiel ele é levado ao vale, para Deus mostrar uma situação, e apresenta a ele um vale de ossos secos. Eu quero aqui contextualizar com os irmãos, sem ferir a exegese, pastor Renato, do que o texto realmente está querendo dizer, sem aplicar realmente o que a palavra está querendo dizer. Aqui, neste período, Deus leva Ezequiel a esse vale e apresenta aquele vale de ossos secos. Na verdade, o vale era uma visão, era uma revelação. Deus coloca ele lá e pergunta para ele se aqueles ossos poderiam reviver. E aqueles ossos representavam, aquele vale de ossos secos representava o povo de Deus, o povo de Israel, que estava desraigado de Deus, que estava separado de Deus, que tinha se esquecido de Deus. E como eu disse, todo pecado ele tem uma consequência. Jesus ele perdoou os nossos pecados, mas quando eu vou ali e cometo pecado, eu me arrependo, Jesus ele me perdoa, mas a marca vai ficar, a consequência eu vou ter que pagar. Não foi porque Jesus me perdoou, eu pequei. Não, o pecado, o preço do pecado, aquele pecado que eu cometi, eu vou ter que pagar por ele. E dentro desse contexto, Deus leva Ezequiel ao vale, numa visão, e pergunta a ele que se poderão reviver esses ossos. Ezequiel, ele usa uma estratégia muito interessante, assim como Jesus Cristo ele usou. Ele não podia negar, porque ele sabia o Deus que ele serve. Ele diz aqui: o Senhor Jeová, tu sabes. Porque Deus ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele entende tudo, ele sonda os nossos corações. Mas dentro desse contexto, eu quero contextualizar com os irmãos 5 motivos pelos quais o crente entra no deserto. Que dentro do desertos, dificuldades, vales e fogueiras e fornalhas sempre farão parte da vida cristã. Se algum crente não está passando por essas dificuldades em algum momento da vida, 3 coisas podem estar acontecendo. Primeiro, o crente se desviou da palavra de Deus, se desviou do caminho, se afastou da presença de Deus. Não sente mais remorso, não sente mais a sua consciência, o Espírito Santo não fala mais com ele. Segundo, ele foi arrebatado. Só pode. Aí quando o crente é arrebatado, as lutas cessam. Ou ele morreu. Terceiro, ou ele morreu. 3 coisas vão acontecer se o crente não estiver passando por dificuldade. 3 coisas aconteceram na vida dele: ou ele morreu, ou ele se desviou, ou ele foi arrebatado. Mas enquanto nós estivermos aqui na jornada, as nossas vidas vão ser sempre afetadas por vales, por fornalhas, por desertos, por dificuldades, por lutas, por sofrimento. Jesus ele vai dizer em Mateus 7, capítulo 7, versículo 15, que a porta é estreita, apertado é o caminho que conduz à salvação. É caminho apertado, é porta estreita, é dificuldade, é lágrimas, é choro, é ranger de dente. Nesse caminho que a gente está trilhando, muitos sofrimentos se levantarão. E eu quero elencar aqui com vocês nessa noite 5 motivos pelos quais
um cristão, ele pode ir parar no deserto, ele pode chegar no deserto, aleluias, aleluias. Primeiro, Deus conhece a nossa estrutura e não nos permite, pastor Renato, passar por dificuldades, por lutas maiores do que nós podemos suportar. Muitas vezes você está passando por luta, não entende o que está acontecendo, mas Deus permite você passar pelo deserto, porque Ele conhece a sua estrutura. A saber, Jó, a história de Jó é a coisa mais linda que eu já vi, de um sofrimento terrível, pastor Renato. Que o próprio Deus, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Tiago, não foi João, não foi evangelista Dimas, não foi pastor Renato que foi dar testemunho dele, não. Foi o próprio Deus, Jeová, dar testemunho dele. Fala, olha, viste o meu servo Jó, justo, fiel, e temente a Deus e se desvia do mal. Foi o próprio Deus deu testemunho dele. Quem dera eu ter um privilégio desse, o próprio Deus olhar para mim e falar, ei, olha ali o teu servo, o evangelista Dimas, servo justo, fiel. Não, mas foi o próprio Deus que deu testemunho de Jó. Mas mesmo sendo fiel, sendo justo, acontece o encontro em algum lugar e Satanás mete o carão lá. Os filhos de Deus se reúnem, Satanás aparece de entrão e diz a Deus, mas é fácil ele te adorar, porque você cobriu ele de riqueza, tudo que ele tem, tudo que ele precisa ele tem, tudo que ele quer ele tem, agora tira para ver se ele não vai negar, e Deus então estabelece a ele, tira tudo que ele tem, menos a vida, pode arrancar até o couro dele, arranca a pele dele, e a Bíblia vai dizer ao longo das passagens, que ele se coçava com telha, tamanho era o sofrimento. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem mais rico da sua região, um dos homens mais ricos. Possuía um rebanho de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de boi, e muitos homens e mulheres trabalhando para ele. Era rico, era confortável. E a Bíblia vai dizer também, no livro de Jó, que ele tinha 10 filhos, 7 meninos e 7 meninas, que comiam, bebiam, festejavam. E ele, todas as vezes no medo ali de que os seus filhos tivessem cometido algum pecado, ia lá, prestava sacrifício para que pudesse purificar o pecado dos seus filhos. Mas mesmo ele tendo tudo isto, sendo fiel, temente a Deus, Deus autoriza que Satanás trabalhe para que ele seja provado. Aleluia! Então começa o sofrimento de Jó. A Bíblia vai dizer que ele está lá, aí chega alguém correndo para ele, diz, Jó, estava eu lá, os bois aravam a terra, as jumentas passeavam com ele, e veio os sobeus, matou todo mundo, levaram as jumentas, levaram os bois, e só eu saí correndo para te avisar. Estava ele ainda falando, vinha outro e dizia, Jó, estava lá, os bois, caiu fogo do céu, queimou tudo. Estava lá os seus filhos, as suas filhas comendo e bebendo. Veio um vento, matou todo mundo e só eu sobrevivi e vim aqui para lhe contar. Era um problema atrás do outro, era uma dificuldade atrás do outro. Nem tinha resolvido uma, já apareceu outro. Estava um ainda falando, outro ia contando outra tragédia. Eu estou pregando nesta noite para crente que está passando por momentos de dificuldade, que saiu de uma luta, está entrando em outra, e está te perguntando, mas Deus, eu tenho sido fiel. Deus está aprovando que você tem estrutura para ser crente, que você tem estrutura, e que Satanás pode se levantar contra você, que não vai prevalecer. Isso vai provar no final da sua luta que Deus não se enganou ao seu respeito. Você é um servo fiel, você é uma serva fiel, você tem estrutura. Não se lamente porque está passando por isso. Deus conhece a sua estrutura e não vai lhe provar além do que você pode suportar. Aleluia. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluias. Deus então ele trabalha de diversas formas, infinitas formas, para que o crente seja despertado, seja motivado, seja chamado, e que ele possa ouvir a voz de Deus. Então, ele é levado para o deserto, o vale chega na vida dele, ele não entende, os seus amigos
zombavam dele, duvidaram do caráter dele. A sua mulher chega para ele e diz: nega o teu Deus e morre. Eu fico imaginando a dificuldade daquele homem, de uma hora para outra, pastor Renato, sendo fiel, sem entender nada. É uma bordoada atrás da outra, é uma luta atrás da outra. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Ele não negou a fé. E é assim que Deus trabalha. Você muitas vezes está passando por essas lutas, não está entendendo. Mas Deus, Ele trabalha para provar para inimigo, para provar para Satanás que você merece o testemunho dele na sua vida. Ele confia em você para fazer a obra dele, aleluias. Segundo motivo, que o crente vai parar no deserto, que lutas e adversidades surgem na vida do crente, por falta de vigilância. O crente, pastor Renato, pisa em terra que não era para pisar, fala o que não era para falar, olha o que não era para olhar, ouve o que não era para ouvir. Aí começa aquela enxurrada de problemas, de dificuldades, de lutas, e ele sem entender o que está acontecendo, vai culpar Satanás, vai culpar Deus, vai chegar nos pés de Deus depois do problema instaurado. Não, muitas vezes a gente faz as coisas erradas. Quem nunca fez isso? Eu estou mentindo, pastor? Isso eu estou falando da minha vida. Muitas vezes a gente vê coisa que não era para ver, pisa em terra que não era para pisar, caminha por caminhos que não eram para ser pisados por nós. Aí vem aquela enxurrada de problema na nossa vida. Parece que o mundo se vira contra a gente. Eu teve um período lá na fábrica, pastor Renato, que eu estava batendo de frente com todo mundo. Aí no final das contas a gente começa a achar que que o mundo está contra a gente. Mas não é não, são as nossas atitudes nos colocando no estreito, nos colocando no deserto. Mas o que deixa-nos mais confiantes é de saber que independente de quais foram as nossas atitudes que nos colocaram nessa situação, Deus ainda é misericordioso, Deus ainda é justo, Deus ainda olha para nós com um olhar de ternura, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Ele nos sustenta, Ele ainda vai lá, ainda nos ajuda, mas Ele deixa a lição para nossas vidas, para que nós aprendamos a controlar os nossos impulsos, a refletir antes de tomar alguma atitude, antes de falar, de ir para um lugar que não é para ir. Opa, será que aqui eu posso? O apóstolo Tiago, ele vai dizer assim: ó, fugir da aparência do mal. Não é para você verificar, será que é mal? Será que é um abismo? Será que já caiu, era um abismo? Não, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. E tem muito crente com a vida atrapalhada. Não porque Deus não está cuidando das suas vidas, não porque Deus não está mais olhando, não porque Deus não está mais segurando nas suas mãos, não porque está tomando atitudes que não condizem com o que a palavra de Deus nos diz, com o que a palavra de Deus nos orienta. Aleluias. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Glorifica a Deus. A palavra é dura, mas é a palavra para transformar, a palavra para mudar. Depois do problema estabelecido, da dificuldade instaurada, a tragédia já acontecendo, o mundo desabando na sua cabeça, aí corre para os pés de Deus. Senhor, o que está acontecendo comigo? Onde foi que eu errei? Aí Deus vai mostrar as nossas atitudes, as minhas atitudes. Deus, Ele trabalha, Ele permite certas coisas na vida da gente. Se tem uma coisa que Deus respeita muito, é o nosso livre-arbítrio. Deus, Ele não vai interferir na sua vontade. Ele recomenda, como a irmã Mércia disse: não te mandei eu, não fuja do livro, observa tudo quanto eu tenho falado. Ele recomenda, Ele instrui,
Mas se a pessoa resolver tomar atitudes diferentes, ele não vai impedir. Se a pessoa quiser pisar em terrenos estranhos, ele não vai impedir. O Espírito Santo pode até falar na sua mente, no seu ouvido, falar: não, não pise por aí não, meu filho. Aí é difícil, aí você vai se machucar, aí vai ser doloroso. Aí fica a critério meu e seu, do nosso livre-arbítrio, entender e ouvir a voz de Deus, e obedecer, em cumprir. Que Deus, Ele sabe. Nós não entendemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 minuto, daqui a 30 segundos. Mas Deus, Ele conhece o nosso passado, aquilo que eu faço em oculto. Ele conhece o meu presente, e Ele sabe o que vai ser do meu futuro. Ele conhece tudo. Aleluias. Aleluias. O terceiro motivo pelo qual o crente vai parar no deserto é porque o crente aceita Jesus, pastor Renato. Começa a aprender na igreja, começa a pregar, começa a cantar, começa a tocar. E uma característica que eu considero terrível no meio do povo cristão é que se acha melhor que os outros. Infelizmente, a realidade, tem muito crente, não é o caso nosso aqui não, que pastor Renato, ele ensina que as coisas têm que ser feitas segundo a vontade de Deus, que nós temos que olhar para as coisas com olhar, nós temos que olhar para as pessoas com o olhar que Jesus olhou para as pessoas, com o olhar que Jesus olharia para as pessoas, não com o meu olhar. E o crente vai passando o tempo, ele começa a soberba a crescer, canta muito, prega demais, fala bonito, fez 2 cursos de engenharia, advocacia, direitos, perdeu a humildade, não sente mais amor pelo próximo, não sente mais carinho, não se coloca no lugar das pessoas, acha que se ele não fizer a obra, Deus vai parar tudo, que se ele não for, o negócio não vai, se ele não for, o negócio não caminha. O crente tem que entender que quem comprou as nossas vidas, quem remiu os nossos pecados, hoje é culto de Santa Ceia, nós estamos aqui, é um culto da família, juntamente com o culto de Santa Ceia. O crente tem que entender, nós temos que entender que o que resgatou os nossos pecados foi o sangue de Jesus, o que purifica é o sangue do Cordeiro, o que salva é o sangue do Cordeiro, o que transforma é o sangue do Cordeiro. Não é carteirinha de presbítero, não é título de pastor, não é microfone bonito, não é palavra bonita. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, para mim, para nossas vidas: Satanás, ele não teme carteira de pastor, carteira de presbítero, carteira de evangelista, título de engenheiro, título de medicina, não. Mas quando ele se depara com um crente cheio do Espírito Santo, lavado no sangue do Cordeiro, ele sai em retirada, porque aí ele respeita. O crente aprendeu de Jesus que tem que ser manso e humilde, que se alguém pedir para ele caminhar 1 milha, caminhe 2. Quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Mas tem gente por aí achando que porque é crente é superior a quem está lá fora. E não é assim. Aqui dentro da igreja nós viemos aqui para nos alimentar da palavra de Deus, para receber um pouquinho do Espírito Santo de Deus, para receber do céu alimento espiritual, para que nós saiamos daqui e vamos abraçar aqueles que estão carentes aí no mundo, precisando de uma palavra de poder, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de salvação, de uma palavra que traga alegria ao coração das pessoas necessitadas. Tem muito crente por aí que tem nojo, meu pastor, de abraçar pessoas. Quando vem alguém que está um pouco mais sujo, se afasta. E Jesus era o contrário. Quando Jesus ele ia curar as pessoas, independente, quando ele chega lá no tanque de Betesda, o homem lá 35 anos, 38 anos, esperando o milagre de Deus, queria entrar no tanque. Jesus chega para ele, e aí? Aí o aleijado, o coxo, ele inventa 1 milhão de desculpas. Jesus disse: não foi o que eu perguntei, eu quero saber o que você quer. Quer ser curado? Jesus ele já conhecia o problema, a dificuldade, a luta dele. Falou: tem te observado faz tempo,
Não estou falando sobre tanque. O tanque aí não tem nada para você. O que você precisa não está no tanque. O que você precisa é de mim. O que você precisa é eu na sua vida. E Jesus, depois de curar, eu acredito que Jesus, ele dava um beijo. A pessoa estava ali sem banho, meu pastor. Jesus não tinha essa frescura. Ah, não, ele está sujo. Ah, minha roupa... Não, era aqui, ó. Jesus, ele abraçava. Jesus, ele transformava. Jesus, ele amava. É assim que nós temos que ser. E o que acontece? O crente cresce, aparece. E Jesus, devia crescer na nossa vida, fica lá no final da fila. Então Deus, ele permite que o crente vá parar no deserto para trazer tratamento, para mostrar que quem está no controle é Ele, que quem opera é Ele, o poder é dEle, a glória é dEle, a igreja é dEle, o poder é dEle, a palavra é dEle. Ele faz o que Ele quer, e quando Ele quer abrir, Ele abre, quando Ele quer fechar, Ele fecha e ninguém abre. Aleluias, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós somos limitados, mas Ele não. Ele é ilimitado e o seu poder atinge qualquer esfera para transformar a vida. Aleluia! Quem está me entendendo? Essa palavra está dura, mas é palavra de transformação para a minha vida. Que essa palavra passa por mim, meu pastor. É para transformar o meu caráter. É para transformar as minhas atitudes. É para eu refletir sobre a minha situação. Será que eu estou fazendo? Está realmente agradando a Deus? E a pessoa cresce, canta muito, prega demais, fala bonito. Aí se acha o rei dos reis. Esquece que quem dá dom, que quem capacita é Ele, que é Ele que estabelece rei, que é Ele que depõe rei, é Ele que muda o tempo e as estações, é Ele que dá sabedoria aos sábios, inteligência aos entendidos, é Ele. O pessoal pode cantar bonito, pode pregar bonito, mas se Deus não for com ele, milagre não acontece, transformações não acontecem, aleluias. Muitas vezes tem a pessoa calçada de sandália de dedo aí, uma havaianinha furada no calcanhar e amarrada com prego. Mas aquela pessoa tem humildade. E Deus, ele se alegra dos humildes. Foi ensinamento de Jesus, aquele que quiser ser o maior tem que se tornar como essa criancinha. E criança denota humildade, denota aquela inocência, aquela ingenuidade. Para a criança não tem problema se você está sujo, se você está limpo, se você é preto, se você é branco, se você é alto, se você é pequeno, se você é homem, se é mulher. O carinho dela é igual, a ingenuidade dela, ela vai tratar do mesmo jeito que ela trata o outro. Ela não fica escolhendo. Ah não, eu vou agradar pastor Renato, porque pastor Renato ele pode me promover. Não, aquele irmão ali eu não vou, tem muito. Não, com Jesus não é assim não. Jesus, os ensinamentos de Jesus, ele andou com o pobre, ele cuidou dos aleijados, ele cuidou do doente, ele cuidou dos leprosos. A única categoria de pessoas com que ele divergiu, com que ele bateu de frente, foi com aqueles que se achavam superiores, que se achavam melhores que os outros, porque a religiosidade matou a presença de Deus na sua vida. É isso que não pode acontecer, meu pastor. É deixar que a religiosidade tire a presença de Deus da minha vida. Tem gente cheia de religião, conhece a Bíblia, mas não pratica a verdade, não pratica o que a Bíblia tem, não pratica o amor que a Bíblia ensina. Aleluias. Aleluias. Então Deus permite que ele passe pelo deserto para trazer tratamento, para mostrar que quem está no controle de tudo é Ele, que o poder é dEle, que a glória é dEle, que Ele faz, que Ele muda, que Ele transforma. E quando Ele quer operar, Ele opera. E quando Ele quer agir, Ele age. E não adianta o inimigo se levantar para impedir, não. Mas nós somos limitados. Se Deus
quiser tirar o dom de cantar, amanhã a pessoa está muda. Se Deus quiser tirar o nosso dom de andar, amanhã a gente está numa cadeira de roda. Se Deus quiser tirar a nossa vida, amanhã nós estamos sendo sepultados, porque a Ele que nós devemos temer. Aquele que pode tirar a vida e mandar a alma para o inferno é Ele. Nem Satanás tem poder para lhe derrubar, se Deus não permitir que o deserto chegue na sua vida. Mas quando o crente perde a essência de Deus, perde a presença de Deus na vida e começa a se achar o centro da igreja, Deus então Ele permite, leva para o deserto, leva para o vale, leva para a dificuldade, para ver, opa, aqui eu estou sozinho, aleluia. Existem momentos na vida que quando nós entramos no nosso quarto, fechamos as nossas portas, a consciência do Espírito Santo de Deus vem falar na nossa mente e nos revela o quão pequenos, o quão limitados nós somos, e quanto nós necessitamos de Deus nas nossas vidas para fazer a transformação, para viver, aleluia. Jesus, Ele olhou para nós há 2000 anos, 2100 anos atrás. Nós éramos sem valores, nós não valíamos nada, mas Jesus Ele olhou e falou assim: não, eu vou botar preço, eu vou valorizar Renato, eu vou valorizar Dimas. Olha, mas ouro não paga, dinheiro não paga, prata não paga, tesouro não paga, mas o sangue do Cordeiro, o sangue puro carmesim, pagou por nós. Ele nos valorizou. Hoje você foi comprado a preço de sangue para estar aqui, e nós temos que entender que a vontade é dele, que quem tem que prevalecer, o que tem que prevalecer na minha vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, é a vontade dele. A minha vontade é pífia, é minúscula, não serve para nada, mas a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Quando estamos na vontade de Deus, nada dá errado, nada sai fora do controle. Aleluia! Deus sempre vai trabalhar quando nós acharmos que nós somos autossuficientes e realmente Ele se importar conosco. Ele vai nos levar lá no deserto para que nós reflitamos, para que nós vejamos que Ele está no controle de tudo, que é Ele que faz, é Ele que transforma, é Ele que muda, aleluia. Quarto motivo pelo qual um crente, um homem, uma mulher de Deus vai parar no deserto, vai passar lutas e dificuldades. Essa vocês vão gostar, até agora está dura, não foi, pastor? É que a tua fidelidade é tão grande com Deus, que se Satanás se incomoda, ele vai se levantar para tentar tirar você, para me tirar da posição, para tirar da presença de Deus. E muitas vezes você não vai entender nada do que está acontecendo, como eu disse. Vales, desertos, fornalhas, cova de leões serão presentes na nossa vida enquanto nós estivermos nessa terra, ou enquanto Jesus Cristo não voltar, nós estaremos passando por essas dificuldades. Daniel, homem fiel, orava 3 vezes ao dia, falava com Deus todos os dias, seu coração sincero diante de Deus, mas seus adversários, seus inimigos, ele tramaram contra ele. Faz um decreto, faz com que o rei crie um decreto, e Daniel vai parar na cova dos leões. Mas é só para entender, para você saber que Deus está contigo. Você pode até ir na cova dos leões, você pode até parar na cova dos leões, mas você não vai estar lá sozinho não, porque o anjo do Senhor está contigo. Satanás ele vai se levantar, vai tentar te tirar, mas aquele que é justo, aquele que sonda o coração, aquele que sabe da minha sinceridade, sabe da sua sinceridade, ele já trabalhou para que o leão não te devore.
E sabe o que vai acontecer com isso? O nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida, através do seu sofrimento, da sua luta. Sadraque, Mesaque, Abidnego, também homens fiéis. Cria-se lá também uma estátua, e invoca o povo para adorar a Deus. A estátua. E o povo, os meninos tementes a Deus, conhecem o Deus que servia. Diz: eu não vou adorar esse negócio não. Então o rei manda fazer lá uma fornalha e aquecer 7 vezes mais. Muitas vezes você já está achando que a luta está grande. O inimigo manda aquecer 7 vezes mais, para ver se você vai desistir, para ver se você vai parar, pastor. Muitas vezes a luta está apertada, está arrochada. O inimigo diz aí: aquece 7 vezes mais essa fornalha e joga lá. Você pode até parar lá dentro da fornalha, mas o quarto homem vai estar lá para te abraçar. Aleluia! Quem crê, dá um glória a Deus. E Deus vai estar sempre cuidando de você. O inimigo vai se levantar para tirar você da posição. Os adversários vão elaborar estratégias, cada uma mais afinadas que a outra, cada uma mais requintada que a outra, para tentar te tirar da posição. Mas Deus, Ele está cuidando de você. E eu quero te dizer nesta noite, essa luta que você está enfrentando, essa cova que você está passando, essa fornalha que você entrou, você não está sozinho não. O anjo do Senhor está contigo. Nenhuma roupa sua vai ser queimada, nenhum membro da sua família vai ser atingido, nada que é seu vai ser abalado não, a sua estrutura vai permanecer de pé. A dificuldade vem, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida, que os inimigos de Deus vejam: aí tem um homem, aí tem uma mulher de Deus que é fiel, e aí eu vejo que Deus trabalha na vida delas. Aleluia! Quinto motivo pelo qual o crente vai parar no deserto, e aqui eu encerro, meu pastor. Assim como Deus fez com Ezequiel, leva Ezequiel lá para aquela visão do deserto. É para mostrar para o crente, para o homem, para a mulher de Deus, que independente do cenário, tão ruim que seja, seja a dificuldade, a impossibilidade que os seus olhos não conseguem contemplar, Ele ainda pode mudar o cenário, Ele ainda transforma, Ele ainda muda a vida. Não importa a dificuldade. Aí Ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel então responde: poderão viver se tu o sabes, ó Deus. Tu o sabes. E você vai parar no deserto para entender, para conhecer, para saber que Deus ainda opera, para Ele provar para você que a luta pode ser grande. O cenário que apareceu na sua vida é de impossibilidade, é de derrota, é de coisa que não tem mais jeito. Acabou, aí terminou, aí não dá mais, aí liquidou, agora já está só o osso, está desfarelando já, não tem mais solução. Deus traz você nessa noite para dizer: não importa o tamanho da luta, não importa a dificuldade que você está passando, eu ainda mudo o quadro, eu ainda mudo o cenário da sua vida. Tem coisa nova chegando, tem transformação, tem renovação, tem vida. E para concluir aqui ele diz: assim diz o Senhor, eis que farei entrar em vós um espírito e vivereis. Que muitas vezes a vida secular, ela traz tanta dificuldade para nós, que muitas vezes a gente começa a ter uma perspectiva de Deus, pastor. Parece que a gente está ficando mais longe de Deus, parece que a gente ora, parece que a nossa chama espiritual está se apagando devagarinho, pouco aos poucos. Parece que você não sente mais aquela vontade de orar. Você pega a Bíblia para ler, bate uma canseira. Você fala em vir para a igreja, bate o desânimo. Tudo para colaborar, para que você não venha fazer a obra de Deus. Mas aqui está a lição dessa noite: e porei em vós o Espírito,
e viverei. Tem vida aí, tem vida chegando, tem transformação, tem renovo. Aquilo que parecia impossível, agora vai ter vida, vai voltar a viver. Aquilo que deram para você que não tinha mais esperança, que não tinha mais saída, agora Deus está dizendo para você: tem transformação, tem renovação, tem mudança, tem vida chegando aí, aleluias. Deus, Ele se preocupa com cada um de nós. Com cada um de nós Ele se preocupa. E Ele conhece a minha necessidade. Ele conhece a sua necessidade. Aquilo no mais profundo do nosso íntimo. Aquilo que talvez eu vá contar para uma pessoa. Vou explicar, vou desenhar da forma mais fácil possível para que a pessoa entenda. E a pessoa do outro lado, ela vai de todo o coração se abrir para me ouvir. Ela pode até entender, mas ela não vai poder me ajudar. Ela não vai poder te ajudar. Mas o Deus que nós servimos, Ele pode, Ele cuida, Ele transforma. E o sangue do Cordeiro está nos cobrindo de todo mal. Não tem barreira, não tem dificuldade que vai impedir o crente, o homem, a mulher de Deus, de fazer a obra de Deus. Porque para todos os momentos, Deus tem um tratamento específico. Se você está achando que é grande demais, Deus vai tratar. Se você está achando que perdeu a oportunidade, Deus vai tratar. Se você perdeu a esperança, a fé em Deus, acha que não tem mais jeito para a sua situação, Deus vai cuidar. Deus vai fazer um tratamento especial, particular com cada um de nós. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, agradecer ao pastor Renato pela confiança, tá, pastor? Muito obrigado pela confiança. Agradecer a vocês pela paciência de me ouvir. Eu quero pedir a vocês